Este curta-metragem vai te deixar perturbado, pois demonstra o horror e a perversão que pode existir dentro de famílias ricas e aparentemente perfeitas. Neste caso, escondem um terrível segredo. Hoje vamos recapitular o filme chamado A Coisa Estranha sobre os Johnsons. O filme começa com Sidney Johnson, um pai que entra repentinamente no quarto de seu filho Isaiah, de 12 anos, justamente quando ele estava afogando o ganso. Depois de um tempo, ele diz com calma e compreensão que o que ele está fazendo é algo normal na sua idade e ele não deveria se sentir estranho. Pelo contrário, foi ele quem ultrapassou os limites invadindo seu espaço. Mesmo assim, ele diz a ele que isso não deveria ser um tabu entre eles e deixa que seu filho continue. Antes de partir, Isaiah diz que o ama, porém aqui começa a coisa perturbadora e distorcida. O filho estava se satisfazendo com a foto do pai. Oh my God! Dias depois, a família Johnson está numa sessão de fotos. Todos estão felizes, embora Isaiah não deixe de ver o pai. 14 anos depois, Isaiah se casou e estão comemorando o casamento. Podemos ver que Sidney não está tão feliz. Parece angustiado, oprimido ou talvez cansado. Seu filho está ao seu lado e agradece por estar presente em um dia tão importante para ele. Mas vemos como ele desliza lentamente a mão pelas costas até tocar seu traseiro. Joan é esposa de Sidney. É uma senhora muito gentil e atenciosa com os convidados do casamento, sempre querendo manter a boa imagem da família. Tudo vai muito bem, mas ela tem notado a ausência do marido e do filho. Ela pergunta a várias pessoas, mas ninguém os viu, nem mesmo a noiva. Então sai em busca deles. Joan chega a um lugar isolado onde ouve alguns barulhos. Ao olhar por um buraco, ela vê o filho e o marido juntos, mas em situação tensa. Isaiah estava desesperado para abaixar as calças. A senhora impressionada não acreditou no que acabou de ver. Preferiu negar e guardar segredo, assim sua família continuaria a aparecer perfeita. Dias depois, os noivos estão na casa dos pais de Isaiah, e a senhora pede ao filho que avise ao pai que o jantar está pronto. Sidney estava em seu escritório. É um renomado escritor e poeta, já publicou alguns livros e agora está escrevendo um sobre a relação incestuosa e tóxica que mantém com o filho. De repente ouve Isaiah se aproximando. Assustado, tenta fechar o documento para que o filho não veja, mas apenas o avisa da porta. Eles jantam tranquilamente, e enquanto os pais se dão as mãos, debaixo da mesa, o filho toca em Sidney com o pé. Algum tempo depois, Sidney terminou de escrever seu livro intitulado O Homem Babaca, Confissões de Sidney Johnson. É uma autobiografia na qual ele também relata e confessa os abusos que sofre por parte do filho. Ele está disposto a dar aquele exemplar de 300 páginas para sua esposa, porque ele não consegue mais escondê-lo. Então aproveite o fato dela estar no banho e deixe em sua cama. Porém, ao sair do quarto encontra Isaiah, que quer usar o banheiro dos pais, já que o seu não serve. Sidney avisa que sua esposa o está usando, mas o rapaz entra dizendo que vai esperar. Mais tarde, o filho confronta o pai porque descobriu o livro. Ele vai queimar aquele livro e avisa que não quer ver outro exemplar. Sidney fica assustado e só pede desculpas pelo que ele escreveu. Então ele se sente obrigado a deletar o arquivo onde estava tudo escrito. O tempo passou, agora é ano novo, e eles comemoram na casa dos Johnsons. Enquanto Isaiah beija a esposa, ele encara o pai. Ele então avisa a esposa que não poderá ir com ela, pois ficará com os pais para limpar a bagunça que a festa deixou. O pai calmamente toma banho enquanto tenta relaxar ouvindo audiolivros motivacionais. Isaiah quer entrar, mas encontra a porta trancada. Irritado, ele decide entrar à força arrombando a porta do banheiro. É quando Sidney solta um grito que pode ser ouvido por toda a casa. Joan ouve o marido gritar, mas aumenta o volume da televisão para ignorar o que está acontecendo em sua casa. Isaiah abusou do pai, e antes de partir manda-lhe escrever isso em seu livro. Naquela noite o velho não consegue dormir e no dia seguinte tira um exemplar do seu livro que havia escondido debaixo do assoalho. Ele decide ir embora, mas na sala encontra o filho, que percebe o livro que carrega. Ele reclama porque, segundo ele, em seu livro seu pai se faz passar por vítima, enquanto Isaiah é um monstro abusivo. Ele não acredita que seja assim e pensa que os dois são cúmplices, já que ele não pediu isso e é algo que seu pai começou. Sidney não aguenta mais e sai correndo de casa. Porém, um carro se aproxima e ele é atingido, morrendo instantaneamente. Após o funeral, Joan ficou chocada com a partida do marido.
Então Isaías entra no escritório do pai e se veste, mas a mãe o interrompe porque quer perguntar uma coisa. No dia da formatura do filho, o marido foi buscá-lo na festa, mas quando chegou em casa, o velho se trancou no banheiro e chorou a noite toda. Ela quer saber o que aconteceu e se foi realmente aí que tudo começou. Mas Isaías apenas responde que foi há 10 anos e não se lembra de nada. A mãe faz com que ele entenda que conhece o seu segredo, embora ele continue negando tudo e dizendo que o que está insinuando é horrível. Joana, furiosa, diz a ele que ele é um monstro porque matou o pai. Depois ela lhe dá um tapa tremendo e depois outro. Aqui começa uma bagunça, e ambos têm uma briga intensa. No final, a senhora pega um atiçador e espanca o filho até a morte. Na última cena, ela queima o exemplar do livro do marido, porque prefere que o segredo de sua família permaneça escondido da sociedade. Agora sim, nós nos perguntamos como tudo começou porque não sabemos exatamente. Vimos que Isaías desenvolveu essa atração distorcida pelo pai desde muito jovem, e talvez em algum momento Sidney tenha lhe dado confiança para que isso acontecesse. Ou pode ser que o dia em que ele menciona a mãe tenha sido o momento em que tudo explodiu, e onde ambos se envolveram naquela relação obscura e tóxica. Ou talvez naquele dia, o pai dele tenha começado tudo e ele abusou do filho. Espero que tenham gostado. Até a próxima.